Zacarias, capítulo 9, do verso 9 ao verso 12. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em quem não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, com a grande expectativa no nosso coração de ouvir a Tua voz. Senhor, ninguém aqui deseja ouvir homens com doutrinas humanas, com filosofias, mas sim a palavra que procede da Tua boca, a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. É dela que nós precisamos, Pai, e clamamos ao Senhor em oração, que nós possamos não apenas ler, mas entender aquilo que nós lemos essa manhã e aplicar à nossa vida esse conhecimento da Tua palavra. Para isso também coloco a minha vida em Tuas mãos, Senhor, e clamo, peço pela unção do Espírito Santo, pela capacitação, para que eu seja um instrumento do Senhor na ministração da Tua palavra, e todos aqui sejamos abençoados por ela, que barreiras sejam quebradas, distrações sejam quebradas, para que nós possamos ouvir a Tua voz aqui. É o que queremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está um texto do profeta Zacarias. Zacarias, um profeta de Deus, que profetizou cerca de 520 anos antes de Jesus Cristo. Antes de Jesus, 520 anos, Deus revelou ao profeta Zacarias algo sobre a vida de Jesus, algo sobre o sentido da vinda de Jesus, do Messias, do Senhor, do Salvador. E aqui Zacarias, nessa profecia, a primeira coisa que chama atenção é que ele descreve com exatidão a maneira como Jesus entrou em Jerusalém, perto da Páscoa, para ser sacrificado. Ele descreve a maneira bíblica, como vemos na narrativa dos evangelhos, como Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém. No versículo 9 está escrito: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. É Jesus aqui, irmãos? Rei justo e salvador, mas ao mesmo tempo humilde. Veja, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Você vê na narrativa bíblica que foi assim que Jesus entrou em Jerusalém. Para que se cumprisse a profecia, diz a Bíblia, ele manda de seus discípulos tomarem um jumento, e ali ele monta sobre aquele jumento, entra em Jerusalém, e o povo o reconhece como rei, o aclama como rei. Conhecemos, para aqueles que vêm da Igreja Católica, esse dia como Domingo de Ramos, porque Jesus é exaltado e ramos de palmeiras são colocados sobre as ruas, as roupas as pessoas também as tiravam, colocavam sobre as ruas para que Jesus passasse ali por cima em sinal de honra, de reverência, de reconhecimento, mas como um rei de uma maneira diferente, não como aquele que eles realmente esperavam, mas um rei que vem montado num jumento. Um rei que mostra humildade. Assim é Jesus, o nosso rei, o exemplo de humildade. Por isso, queridos, nós precisamos, como cristãos, exercitar essa humildade.
essa humildade que se mostra quando nós não exigimos que a gente seja tratado como deve ser. A humildade que se mostra quando nós abrimos mão de honrarias, quando nós abrimos mão de mostrarmos algo que de repente não somos. Jesus era tudo, era o Senhor e Rei de toda a terra, mas ele entra em Jerusalém num humilde jumento. Um animal que simboliza trabalho, um animal que simboliza esforço. É assim que Jesus veio para servir, como diz a Bíblia, e não para ser servido. E as pessoas que o homenagearam ali e gritaram rei, tinham outras motivações, porque não entendiam como seria o reinado de Jesus. Esperavam aquelas pessoas que ele se tornasse rei no lugar dos romanos, no lugar daqueles que dominavam o povo. Mas Jesus disse, não foi ouvido, o meu reino não é deste mundo. Então, embora o tenham reconhecido como rei, não o fizeram pela razão correta. Mas o que mostra a Bíblia é que tudo isso foi planejado por Deus e 520 anos antes do acontecimento revelado ao profeta Zacarias. Então, mais do que a emoção daquele momento, o texto mostra para a gente a vinda de Jesus como Messias, como cumprimento da revelação de Deus, como cumprimento das promessas de Deus. E o Messias seria, entre outras coisas, viria como o libertador, aquele que liberta. Por isso a confusão na cabeça dos judeus. Imaginavam que o libertador teria, se Jesus fosse realmente o Messias, por isso muitos judeus não o aceitaram como Messias, ele teria que ser um libertador, mas um libertador que libertasse da opressão que eles estavam vivendo. Um libertador político, um salvador da pátria, alguém que fosse resolver o problema político da nação que vivia sob o domínio do Império Romano. Eles não queriam que fosse um imperador romano sobre eles, mas sim um judeu. Imaginavam que o Messias, então, seria esse libertador no sentido político. Não entenderam que o Messias Jesus veio libertar o homem da pior das opressões, o pecado, a prisão do pecado, a prisão espiritual. Você pode ser livre e independente, mas o pecado te faz escravo e dependente dele. Então Jesus entra em Jerusalém dessa forma humilde, pronto para cumprir a sua missão, como ele sabia e já tinha revelado aos seus discípulos, que iria ali para morrer pelos nossos pecados. Ninguém esperava isso, nem os próprios discípulos. O próprio Judas traz Jesus por causa dessa palavra de Jesus. Esperava ele também que Jesus fosse o libertador político. Então, essa é a motivação que ele tem para traí-lo, por não entender que o propósito de Deus não era um reino mundano, mas um reino espiritual. Não um reino deste mundo político, mas um reino espiritual, que liberte de verdade o homem da sua pior prisão, que é o pecado. No versículo 10 do texto, diz a Bíblia: destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até a extremidade da terra. Veja, a programação de Deus para o Messias não é apenas para Israel, não é apenas para libertar aquele povo de um domínio romano, mas é uma liberdade que transcende a área geográfica, é uma liberdade que se espalha a toda a terra. Jesus veio para os judeus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas o propósito original de Deus é salvar toda a terra. Veja pela profecia o que é dito por Zacarias, que seria o seu domínio de mar a mar, do Eufrates até as extremidades da terra. Então, aquele que vem para reinar, aquele que vem para libertar e para promover a paz. Que paz Jesus veio promover? As guerras continuaram,
nações continuam se levantando contra nações, mas Jesus veio promover a paz do homem para com Deus. Porque o homem está brigado com Deus, desde o pecado. Quando o homem pecou, fez-se separação entre o homem e Deus, afirma a palavra do Senhor. E aí o homem se tornou em litígio com Deus, e Jesus veio trazer a reconciliação. Através do perdão dos nossos pecados, fomos por ele reconciliados com Deus. Podemos nos aproximar de novo, porque não há mais inimizade. Jesus é a nossa paz. Jesus trouxe paz, libertação dos pecados. Jesus domina sobre todos, e isso é para todo aquele que nele crê. E continuando no texto da profecia, no verso 11 e 12, diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Veja, o plano de Deus de libertar os cativos era que esses cativos fossem livres em todas as áreas da sua vida. Amados, a coisa que mais aprisiona o homem é o pecado, e uma das consequências dessa prisão do pecado é a falta de esperança. O que é esperança? É algo que eu espero, que eu almejo. O homem no pecado não tem esperança. Ele está morto, como diz a Bíblia, nos seus delitos e pecados. Zacarias chama esse homem de preso de esperança. Um prisioneiro dentro de um poço em que não há água e completamente cercado, sem nenhum tipo de expectativa na sua vida. Jesus, então, se torna a nossa esperança. Não apenas livres do pecado, não apenas perdoados, reconciliados, tendo paz com Deus, mas também de volta uma esperança para nós. Não mais cativos, mas agora livres e com uma viva esperança dentro do nosso coração. E essa esperança é para aqueles que o reconhecem, mesmo estando no mais profundo poço, como diz aqui Zacarias. Veja, mesmo aqueles que se encontram nas profundezas, veja, numa cova em que não há água. Assim é a situação de todos aqueles que precisam de Jesus, embora não reconheçam que precisam de Jesus. Quantas vezes você fala de Jesus para alguém, mas o problema, eu acho, é que a igreja fala errado sobre Jesus. A igreja tem evangelizado de maneira errada, a igreja de uma maneira geral. Tem prometido coisas que Deus não prometeu. Tem tentado seduzir as pessoas com bens materiais, com o reino desta terra. Lembra que eu disse que o reino não é desse mundo? É espiritual. Então, o que deve ser oferecido às pessoas são as bênçãos espirituais e não as materiais. O que deve seduzir o coração do homem pecador não é a possibilidade de sucesso na vida, das coisas darem certo, das coisas serem resolvidas, mas é a possibilidade do seu maior problema ser resolvido, do seu pecado que o aprisiona, que o mantém sem esperança. É isso que deve ser oferecido às pessoas, o reino espiritual e não o reino terreno. Então, quem é que precisa do Messias? Para quem o Senhor Jesus veio? A princípio para todos, mas a todos que o receberam, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque muitos não o receberam. Embora tenha vindo ele para todos, muitos não estão atrás do que ele tem para dar no campo espiritual. Grande número de pessoas está atrás de Jesus na expectativa de que ele dê alguma coisa aqui na terra e agora, algo material e bem palpável. Mas não é isso que ele veio fazer. Esse é o grande engano dos judeus, esse é o grande engano de Judas, esse é o grande engano da igreja do nosso tempo, irmãos. Pessoas lotando igrejas em busca de coisas do mundo e não em busca daquilo que o Senhor veio fazer.
É interessante você ler João capítulo 6, que eu já preguei aqui várias vezes, quando Jesus multiplica pães e peixes. Aquela multidão vai atrás de Jesus, queriam fazê-lo rei, está lá escrito no texto, leia lá João capítulo 6. Queriam fazê-lo rei, por quê? Porque é o cara que dá pão e peixe, é o cara que resolve a fome, não preciso mais de Bolsa Família, agora vem direto de Jesus. Pão e peixe à vontade, vamos fazer esse homem o nosso rei, o nosso presidente. As pessoas estão sempre em busca de um salvador da pátria, e aí vão fazer Jesus rei, vão pegando barcos para o seguir, e chegam com muito esforço até ele, e quando ele se depara com elas, a primeira coisa que faz é repreender. Vocês me seguem não porque viram sinais, mas porque eu dei pão e vocês se fartaram, foi o que Jesus disse. Não porque viram em sinais que eu sou o Messias prometido, mas porque viram uma possibilidade de serem abençoados. Essa é a razão de vocês me seguirem. Mas Jesus não veio por essa razão. O reino não é desse mundo. O rei é humilde, vem montado num jumento, não veio de Cadillac. O rei veio na humildade, para mostrar que não são as coisas materiais que lhe importam, porque na verdade ele é dono de todas as coisas materiais. O rei é dono de tudo, então não são as coisas materiais que lhe chamam a atenção, mas sim a pobreza do homem, a pobreza espiritual, de olhar para o homem e ver que o homem criado para ser a imagem e a semelhança de Deus se tornou um prisioneiro de esperança, se tornou o habitante de um poço fundo, cercado, sem expectativa na vida. Prisioneiro, irmão, pensa nessa palavra que foi dita aqui no texto. O que é um prisioneiro? É alguém que está sem a liberdade de ir e vir. É alguém que está condicionado em algum lugar, que não tem liberdade para se deslocar dali. É alguém que está completamente cercado. Prisioneiros, assim diz a Bíblia, sobre o homem que vive em pecado. A comparação do profeta é numa cova, num poço fundo, não é? Num lugar fundo, aonde a fuga é impossível, aonde você não consegue sair, dentro de um poço, sem alguém para te ajudar, você não consegue sair sozinho. É um lugar em que você está condenado a ali permanecer para o resto de sua vida. Está condenado a morrer ali. E como já é um buraco mesmo, é só jogar terra em cima, está enterrado. Está condenado a viver naquela situação. Provas, trevas profundas, lugar de desconforto, lugar de desassossego. Assim é o homem que vive em pecado. O maior problema do homem é o seu pecado, não é a sua conta bancária. O maior problema das pessoas é o seu afastamento de Deus, não o que ela tem ou deixa de ter, não a doença ou a saúde, porque você pode ter uma saúde perfeita, mas se tem pecado para Deus, você está doente, doente de uma doença que é mortal. Pior do que qualquer doença que você possa imaginar, é a doença chamada pecado, porque o salário do pecado é a morte, para isso não há saída, a não ser o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E esse dom foi o dom que Jesus veio nos dar. Um dom que é um presente, não é comprado, não é conquistado por nenhum de nós. E diz a Bíblia que é um fundo poço sem água, sem condição mínima de subsistência. Um poço sem água mostra ali uma imagem de um homem sedento, seco interiormente. Assim são as pessoas que hoje vivem em pecado, independente de estarem ou não na igreja. Tem muita gente na igreja que vive em pecado. Está morrendo de sede ao lado da fonte da vida. Está morrendo de sede ao lado do manancial. O fato de estar numa igreja não mata minha sede espiritual, porque se estiver em pecado, continuo sedento, continuo no fundo de um poço, mesmo ao lado de outras pessoas, continuo enterrado, mesmo perto de muita gente. E essa é a situação terrível narrada pela Bíblia de gente seca,
seca interiormente, que não percebe a própria ruína, porque a maioria dos pecadores que nós conhecemos não se acham em pecado. A maioria das pessoas que vivem hoje na prática do pecado tem boas desculpas para a sua prática. Tem boas desculpas que tentam amenizar a sua consciência. Não se acham tão ruins porque se comparam com outros e dizem: eu não sou tão ruim quanto aquela pessoa, o meu pecado é mais leve do que o dela, o meu erro é mais fraquinho, eu não sou tão ruim assim, porque ninguém consegue viver com culpa. Mas, de qualquer maneira, esse pecado seca a vida, porque é um poço de prisão sem água. E qual é a esperança? A esperança de sair desse lugar é ser tirado dele. Pecado é algo que ninguém consegue lidar sozinho com ele. As pessoas tentam resolver o problema do pecado, porque tentam atacar os seus efeitos, as suas consequências. Mas se não atacar a origem, não adianta nada. Veja só, você tem vários programas, vários métodos para ajudar alguém a sair de um vício, que é um pecado. E eles podem dar certo por muito tempo, porque a pessoa aprende a viver daquela forma. Mas se ele ainda está no coração, ele pode mais cedo ou mais tarde se manifestar. O único que pode tirar a raiz do pecado é Jesus. O único que pode tratar da origem do mal é o Senhor. Nós conseguimos tratar da periferia. Por isso a Bíblia diz: ainda que eu me lave com potassa, eu ainda continuo imundo, eu ainda continuo sujo. Não há o que o homem possa fazer por si mesmo para sair do poço. O poço é fundo, está seco e não há como você sair dele sozinho, a menos que o Senhor te tire de lá. Todos os esforços não terão êxito, a não ser render-se ao Senhor e dizer: Senhor, me tira daqui. Porque a Bíblia diz que foi para isso que veio o Messias. Está escrito nos versículos que lemos aqui: tirarei, a Bíblia diz, os teus cativos da cova, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Isso é o papel do Messias: tirar o cativo da cova, tirá-lo da sequidão, do lugar onde não tem água. Por isso ele se apresenta como a água da vida. E diz que aquele que crer nele, do seu interior também fluirão rios de água viva. Ele está tirando o homem dessa sequidão espiritual e só ele pode fazer isso. E Deus sabe todas as coisas, irmãos. Nós não conseguimos fugir aos olhos de Deus. Lá em Provérbios 15, 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons, maus. Ele conhece o coração de cada pessoa, ele conhece a necessidade de cada um. Não há como enganar Deus. Ele sabe quando você está no poço e ele está vigiando esse poço, à espera de que alguém de lá peça socorro, para de lá ser retirado para a água da vida, para a salvação. E ele tem esse poder. E além do poder, direito de libertar os cativos, porque ele venceu a morte na cruz, conquistou o direito de tirar você da cova, ele conquistou o direito de libertar você. Agora imagina você que foi liberto, você que é crente, que é lavado, remido pelo sangue de Jesus. Entenda o que aconteceu na sua vida, valorize o que aconteceu. Você estava no fundo de um poço, seco, preso, prisioneiro, e o Senhor te tirou de lá. Qual a sensação de deixar um poço, irmãos? Eu não sei, eu nunca fiquei no... Aliás, eu vi um vídeo essa semana de uns palhaços, né? Mentira de pastor com palhaço. Os caras entraram no poço, você viu esse vídeo? Entrou no poço um pastor gordão, pendurado por um... e dizia de lá: me tira do poço. Aí os outros vinham lá e tiravam ele: está vendo, Jesus vai tirar você do poço.
Aí tá bom, me deu uma ilustração para a pregação. Mas veja bem, qual a situação? Você já se imaginou no fundo de um poço? E depois sair de lá, respirar de novo o ar puro, experimentar a liberdade, a amplidão, poder beber a água, você estava sedento naquele lugar. Qual a sensação? É a sensação que você teve, que eu tive, quando nos convertemos. Dá para entender essa sensação? Só quem se converteu pode entendê-la. Porque a comparação é essa. Estava preso, estava sufocado, o pecado me secava a alma. Fui tirado do poço, agora estou livre, tenho liberdade, posso respirar, posso beber água. Nós não temos que valorizar isso. Sim ou não, irmãos? Agora eu pergunto a você, a Bíblia diz, se o Cristo te libertou, você verdadeiramente é livre. Amém? Está aí, ó, João 8,36. Se Ele te libertou, você é livre. Saiu do poço. Ninguém mais pode jogar você no poço. Concorda com isso? Mas você pode voltar para o poço. Só você pode se atirar de novo nesse poço. Por isso a Bíblia dá para nós um alerta. Uma vez que você foi liberto, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus, ao curar aquele homem cego, deu essa palavra para ele: agora que estás liberto, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ao perdoar a mulher adúltera, ele disse: vai, não peques mais, eu não te condeno, mas vai, não peques mais. Eu estou aqui para buscar e salvar o perdido, Lucas 19:10. Eu estou aqui para buscar, para salvar, para tirar do poço. Então agora não volte para o poço. Valorize o fato de estar livre. Irmãos, quem não valoriza a liberdade pode perdê-la de novo, ou pode perdê-la pela primeira vez. Valorize a liberdade. Valorize o fato de você ser livre pelo Senhor. E aquele que Deus libertou não pode viver outra vez na prática do pecado. Não pode mais uma vez se tornar prisioneiro. A Bíblia nos alerta sobre isso. Agora que você é livre, não se submeta novamente ao jugo de escravidão. Não coloque de novo sobre a sua vida um peso de escravidão, um peso de pecado. Veja, o peso saiu. Imagina você carregando um peso. Você já carregou peso? Saco de cimento, quem já carregou aí? Ih, tá ruim. Só 1, 2, 3, 50 quilinhos. É isso? Pesa? Pesa. Carrega um saco de cimento, você vai achar pesado. Agora descarrega um caminhão com 50. Aí você vai ver o que é peso na vida. Né, irmão? Agora, quando esse peso sair das suas costas, qual é a sensação? Alívio. Eu não quero mais me submeter a esse peso. O saco de cimento, talvez você, pela sua profissão, tenha que carregar de novo. Faz parte da profissão. Mas o peso do pecado que foi tirado, que é muito mais pesado que um saco de cimento, esse você não pode colocar de novo sobre as suas costas. Porque o trabalho do Messias humilde foi tirar esse peso de você. Foi sacar esse peso da sua vida. E agora você não pode mais voltar ao peso, não pode mais voltar ao pecado, não tem direito mais de mergulhar no poço, porque não há mais quem te livre desse poço. Jesus salva uma vez, irmãos. Eu não concordo com a ideia de que Jesus fica salvando as pessoas várias vezes. Não, Jesus salva uma vez. Por isso eu creio na salvação eterna. É uma salvação. É uma morte e é um juízo. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Jesus não salva uma pessoa várias vezes. A gente está confundindo as coisas. Ele pode até dar várias oportunidades, mas salvar uma vez só. E uma vez salvo, aí sim está salvo. Entende? Então não posso pular no poço novamente, porque senão é impossível que haja outra maneira de eu sair de lá. É assim que eu interpreto Hebreus capítulo 6. Não posso voltar de novo para esse poço, porque não há outra maneira de eu sair de lá.
Entenda isso. Irmãos, a gente vive numa vida muito materializada, sabe? Essa questão do materialismo, ele se manifesta na crença das igrejas, no Jesus que é oferecido, nas músicas que nós tocamos, tá? Ela se manifesta. Preste atenção, o que Jesus veio fazer, ele não veio fazer carinho. Você já viu que a gente hoje só toca a música dizendo me abraça, me beija, me não sei o quê? Está carente, meu filho? Arruma um namorado, arruma uma namorada. Jesus não veio beijar nem abraçar, tá, amor? Não é isso que Jesus veio fazer, Jesus veio libertar. E a gente fica nessa coisa porque nós estamos carentes. Eu gosto, abraça-me, é gostoso, é lindo. Não quero que a música pare, não, mas pense um pouquinho. Por que eu preciso disso? Eu já fui abraçado por Jesus. Eu já fui salvo por Jesus. Ele já me tirou do fundo do poço. Não preciso mais de abraço, de beijo. Agora eu vou ter abraço e beijo da minha mulher, dos meus filhos. Mas aí o problema é que começa a faltar da mulher e dos filhos, do marido, dos filhos, aí quer de Jesus. E aí fica cantando as músicas, só na emoção, sabe? Outro dia eu estava ouvindo uma música todo mundo conhece, né? Que é aquela música do mais precioso que o ouro puro de Ofir, né? É engraçado como é que essa música mostra um evangelho. Eu gosto da música, eu canto. Quando eu estou em casa ouvindo, eu canto. Raridade. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Errado. Se você desistiu, acabou, meu irmão. Ué, não existe. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se você desistiu, acabou. Não tem outra chance, entendeu? Mas a gente quer gostar daquela possibilidade. E o pior é o final. Como é que termina essa música? Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Que lindo! Uma ova. Se o mundo te fizer cair, você caiu. E olha só como é que essa música transfere a culpa. Não fui eu que caí, foi o mundo que me fez cair. Eu sou uma vítima da sociedade. Música esquerdista, isso aí. Não fui eu que caí, não foi o meu pecado, foi o mundo que me fez cair. Que negócio de o mundo me fizer cair, irmão? Preste atenção. Cai é você. Quem levanta é Deus. Quem cai é você e quem te levanta é o Senhor. Mas não tem essa de eu cair, foi o mundo que me fez cair. Quer dizer, todos os meus pecados foram perdoados agora. Porque eu sempre boto a culpa no mundo. Por que você traiu a mulher? Foi o mundo. O mundo botou muita mulher bonita na minha frente, eu traí a mulher. Quer dizer, acabou. Não tem mais culpa nenhuma. Aí Deus assim te levanta. Aí te dá uma surra, pô. O negócio é esse, o mundo me fez cair. É essa vitimização, irmãos, dessa consciência maligna coletiva que tem contaminado o Evangelho de Jesus. E a gente acha bonito, e a igreja acaba se enganando, porque a gente não para pensar no que está escrito. Se desistiu, desistiu. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, que nós não somos dos que retrocedem, somos dos que perseveram para a conservação da alma. Cristão não desiste, por isso que eu creio na salvação eterna. O que acontece é que muita gente que não é salvo, está na igreja, é pastor, é líder, é isso, é aquilo, mas não é salvo. Então de vez em quando desiste um por aí. Não existe desviado, irmãos. Existe quem nunca foi salvo. Aí quem nunca foi vai acabar não aguentando o ritmo, não aguenta a pegada e foge. Mas quem é. Não retrocede, avança, conserva, guarda o que tem. Quem é. A gente está olhando para um evangelho muito contaminado. A gente quer a bênção, mas não quer o abençoador. E veja, tudo isso que Jesus faz é por causa do sangue.
O versículo 11 da profecia diz: quanto a ti, Sião, falando de Jerusalém, do povo judeu, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos. Por que Jesus faz isso? Pelo sangue da aliança. De quem é o sangue da aliança? É dele mesmo. Ele verteu o seu sangue para que a gente com ele possa ter uma aliança. Essa aliança me garante a salvação. Não porque eu sou bom, não porque eu sou especial, não porque eu sou igual ao ouro de Ofir, mas porque ele deu o sangue precioso por mim. E eu fiz uma aliança de sangue com ele. Por causa disso que ele me tirou da cova. Por causa disso que ele me trouxe à tona, me trouxe à superfície, para que eu possa respirar e viver livre do pecado. Amado, você que é salvo está aqui essa manhã. Entenda a palavra de Deus. Você que não é salvo, tem sido enganado, corrija o Evangelho, porque a verdade que liberta é a verdade, e verdade não existe em duas, é uma só. Não existe meia verdade é uma mentira completa. Não existe essa graduação, verdade é uma só. Olhe para a verdade, veja que o que Deus quer fazer contigo, em primeiro lugar, é perdoar os teus pecados, é tirar você do poço, mudar a tua vida no sentido espiritual, porque o reino dele não é desse mundo. Qualquer outra coisa que vier é lucro, irmãos. Não buscamos a Jesus para ele nos dar casas e carros e casamentos e felicidades. Buscamos porque estamos no poço. E precisamos sair desse poço. Não podemos ficar nele a vida inteira. E aí, uma vez que você entenda isso, ele termina no versículo 2, trazendo uma palavra: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. O que fazer se eu sou salvo? O que fazer se ele me tirou da cova? Saí do poço, agora para onde eu vou? É como aqueles irmãos no dia de Pentecostes, depois de ouvirem o discurso de Pedro, perguntarem: e agora, o que faremos? Minha vida não pode ser mais a mesma. O que eu faço agora que saí da cova? Agora você volta à fortaleza. A fortaleza de Deus para a sua vida. O próprio Senhor Jesus, o castelo forte, como dizia Lutero. É essa fortaleza que está preparada para você, porque aqueles que Deus salvou, ele também fortalece, ele também sustenta, ele também mantém. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos, ninguém as arrebatará. Aqueles que ele salva, ele protege. Protege aonde? Na fortaleza. Agora volta à fortaleza. Antes você estava preso de esperança, agora você tem uma esperança. Você pode viver tranquilo dentro da fortaleza que é Cristo. Cristo é a nossa fortaleza, irmãos. Cristo é a nossa força. É nele que nós encontramos força contra o pecado. É nele que nós encontramos força para continuar em frente, para não desistir, para não olhar para trás, para não olhar para o lado. É em Cristo que você se fortalece. Não há outra fonte de força senão a Bíblia, senão Jesus, senão a palavra. Tudo isso é a mesma coisa. Eu sou o Verbo, eu sou a palavra, eu sou Deus. É nessa fortaleza que você precisa estar para não cair de novo no poço, para não deixar a sua vida afundar novamente, para ter de novo uma esperança viva e agora que sabe que vai ser eficaz. Volte sempre à fortaleza. Interessante o voltar. Por quê? Jesus disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. Veja a liberdade. Entrar e sair, quer dizer o quê? Que eu entro na igreja, vou para o mundo, vou para a igreja, vou para o mundo? Não, não é isso não. Quer dizer que Jesus liberta e deixa você livre, entendeu? A vida cristã é uma vida de liberdade, não uma vida de não podes, não podes, não podes.
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não me deixo dominar, porque dominar é prisão, por nenhuma dessas coisas. Porque em Cristo tem liberdade. Então volte sempre à fortaleza. Se você quer ser forte, volte à fortaleza. Irmão, tudo aquilo que você deixa de praticar, você perde. Já pensou nisso? Já foi um bom jogador de futebol? Quem foi um bom? Aqui, uns 30 anos atrás. Aí parou de praticar. Você hoje não joga mais nada, né? Assim que funciona. Você já foi um halterofilista. Parou de praticar. Hoje você não levanta nem cotonete. Não é assim que funciona? Tudo que você para de praticar, você perde. E aqui ele diz, volte à fortaleza. Quer ser forte? Volte à fortaleza. Quem é ela? A Bíblia. Quem é ela? Jesus. A palavra de Deus, os conceitos de Deus, para que você vença sempre, para que você sempre esteja vitorioso. E essa bênção é para sempre, irmãos. Volte à fortaleza. E depois diz a Bíblia, hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Essa promessa de Deus é maravilhosa. Mas toda vez que a Bíblia fala em restituição, entra um espírito nos crentes que só pensa em dinheiro. Já viu isso? Não tinha um ministério aí da restituição, restituir o devorador roubou, o céu, vai as músicas de novo, né? Restituição, eu quero de volta o que é meu e tal. Quer o de volta o que é seu é o poço. Quer de volta o que é seu? Mergulha no poço, esse é teu, mas lá o Senhor te tirou. Quando a Bíblia fala de restituição, não está falando de dinheiro não, irmãos, está falando de coisas espirituais, coisas que você perdeu para o pecado tirou tua esperança, o pecado tirou tua expectativa para a vida. O Senhor está dizendo, eu vou restituir em dobro, agora você é uma pessoa feliz, uma pessoa com expectativa, uma pessoa com esperança, uma pessoa que vive pensando que Deus tem algo melhor a cada dia para você. Veja o que diz Isaías 61, vamos ver, Isaías 61, verso 7, alguns exemplos aí para a gente terminar. Isaías 61, verso 7 diz, em lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Dupla honra. Ora, restituição em dobro. Sabe o que o pecado te deu? Vergonha. Não me fala não, mas quantos já chegaram bêbados em casa, cambaleando, vomitando na sala? Que vergonha, né, irmãos? Essa vergonha foi tirada por Deus, agora vai ter dupla honra. Agora as pessoas vão olhar para você e vão dizer, está ali um homem honrado, um homem que já fez muita vergonha, mas agora é um homem sério. Essa restituição que Deus está falando, veja, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso a vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Essa é a restituição que Deus está mencionando, restituição de alegria, restituição de honra. Tirar a vergonha, tirar o opróbrio que pesa sobre nós e colocar agora a honra na vida de um cristão, porque foi salvo, foi liberto por Deus. Veja mais o que diz João capítulo 1, versículo 16, lá no Evangelho de João, capítulo número 1, no primeiro capítulo do Evangelho, verso 16, está escrito, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É isso que a gente recebe, graça. Ah, é por mérito? Não, é por graça. Salvação é por graça. E o que Deus me dá hoje é por graça. Se eu me comportar direitinho, eu vou ganhar? Não, é por graça. Não é por mérito, é graça sobre graça. Assim é a vida do cristão, crescendo sempre na graça de Deus. Outro texto para você ler comigo, o último, Efésios capítulo 3, versículo número 20. Efésios capítulo 3, verso número 20, a palavra do Senhor diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Restituição em dobro, muito maior do que você possa imaginar, e nas coisas que talvez você nem pense,
Deus está restituindo, porque além de salvar, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te abençoa, Ele te dá paz. E é isso que nós temos a celebrar essa manhã, na ceia do Senhor. Pouco tempo depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, Ele tomou a ceia com seus discípulos e morreu para nos salvar. E se tornou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a Ele que nós vamos louvar, irmãos. O dia da libertação é hoje. Se você está no fundo do poço, hoje você pode sair. Clame por Jesus. E uma vez que você tenha saído desse poço, viva agora com alegria. Não goste de ver crente resmungando da vida, irmão. Viva com alegria. Jesus tirou você do poço. Você quer mais o quê? Quer de volta o seu? Volta para o poço. Amém? Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, é bom ouvir a Tua palavra. É bom meditar na Tua lei. É bom entender os princípios dela. Pai, corrige os nossos pensamentos. Tira o erro do nosso coração. Tira o engano do nosso coração. Meu Deus, tira esse humanismo da igreja, Pai. Tira, Senhor, esse sentimento que foi o mesmo que esteve nos judeus, o mesmo que esteve em Judas, de querer do Senhor algo que o Senhor não veio para nos dar, mas que nós possamos valorizar a liberdade que o Senhor nos deu. Qual é o Deus que há nesse mundo que trabalha para aquele que neles espera? Qual é o Deus que dá liberdade como temos no Senhor? Qual é o Deus que nos deixa sair e entrar livremente? Qual é o Deus que nos salva e nos dá uma fortaleza para que a gente sempre esteja forte? Qual é o Deus que nos dá paz? Só o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo que foi feito por nós. Obrigado, meu Deus, pela Tua obra completa na cruz, que nós celebraremos daqui a pouco através da ceia. E agora eu te peço, Pai, se há alguém aqui essa manhã ainda vivendo dentro de um poço, ainda cercado pelos seus pecados, pelas suas angústias, ainda sem esperança, sedento nesse mundo, que hoje seja o dia da salvação, que hoje seja o dia de clamar: Senhor, tira-me desse poço, Pai. Clame a Deus essa manhã: Senhor, eu não quero viver aqui, e uma vez que eu sair daqui, eu não posso voltar mais. Eu não tenho direito de olhar para trás. Eu não tenho direito de retroceder. Eu não tenho direito de desistir, porque o Senhor me salvou com poderosa mão. O Senhor me tirou do poço, me tirou da lama. O Senhor me tirou do pecado. Eu não posso voltar a Ele. Ele não pode ser mais prática na minha vida. Pai, fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração, transforma a nossa vida nesse mundo, em tudo que fizermos, por onde andarmos, que nós sejamos um reflexo daquilo que o Senhor operou em nós. É o que eu te peço, abençoando o teu povo essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos tomar a ceia do Senhor. Você que é cristão está convidado a participar da ceia conosco. Os olhos estão em ti, Altíssimo. A tua
Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Obrigado, Senhor, pelo pão que partimos e por aquilo que ele representa, o teu corpo, o teu sofrimento, na cruz em nosso favor. O Senhor se deu ali como resgate pela nossa vida. Éramos prisioneiros, como ouvimos hoje, mas o Senhor nos resgatou. E esse resgate foi um preço alto, altíssimo, pago pelo Senhor. Pagar o preço com a própria vida, com o teu sofrimento. E é isso que celebramos essa manhã. É que o Senhor venha estar conosco novamente. Celebramos a tua morte, porque ela nos trouxe vida. Obrigado por esse momento, que nós possamos participar com entendimento, dignamente, para não sermos réis. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa esse momento. Amém. Participamos do pão. E este cálice é o cálice de uma nova aliança. Aquela aliança mencionada na Bíblia, feita pelo sangue. Sangue que nos libertou. Sangue que perdoou os nossos pecados. Sangue de Jesus. Poder de Deus para nos libertar. Para nos resgatar do poço. Para nos levar de volta à fortaleza. Para nos restituir em dobro tudo aquilo que o pecado levou de nós. Obrigado pelo sangue derramado por nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados do dia a dia. Perdoa as falhas que ainda cometemos, tem misericórdia de nós. Eu te peço, meu Deus, que esse cálice nos lembre da aliança, nos faça lutar por uma aliança entre nós, irmãos, em tua casa. Que essa aliança entre nós também seja inquebrável. Eu te peço isso orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. O que direi do meu Senhor, refúgio e fortaleza, Deus que ilumina toda a escuridão. O que direi do meu Senhor, refúgio e fortaleza, Deus que ilumina toda a escuridão. Recebe o nosso louvor,
Recebe o nosso culto essa manhã. Amém, queridos. Deus abençoe você.